Oi gente, voltei no vídeo de hoje. Enfim, eu vim trazer para vocês a lista com os melhores livros, as melhores leituras de 2023. Mas deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui. No último vídeo que eu gravei, que foi o vídeo contando para vocês o que aconteceu com as metas literárias para 2023, vocês comentaram que estavam sentindo falta de alguns livros que eu não havia mencionado. É porque é o seguinte, acho que eu nunca conversei sobre isso com vocês. A gente tem no canal, os criadores de conteúdo, a gente sempre faz a meta oficial de leitura, que são aqueles livros que a gente se propõe a ler no ano. E durante o ano, a gente tem as leituras aleatórias, que são, por exemplo, livros que a gente descobre, que a gente ganha, livros que vocês indicam. Então aquele vídeo, vou deixar a fotinha aqui para vocês verem, fala sobre essas metas de leitura, que foram as metas oficiais. E aqueles livros que vocês sentiram falta, eles fizeram parte das leituras aleatórias, como por exemplo o Rouxinol, que foi uma indicação que vocês me fizeram. E outros livros que eu descobri depois, que chegaram aqui em casa, de presente ou em parceria. Então, a gente tem as metas oficiais e as metas aleatórias. E no vídeo de hoje a gente vai trazer um apanhado sobre, dentro de todas essas leituras, tanto oficiais quanto aleatórias, aquelas que foram melhores, tá ok? Inclusive esse vídeo com as metas para 2023, se vocês ainda não assistiram por acaso, eu vou deixar linkado aqui embaixo, vou deixar os links de todos os livros, caso você queira adquirir, lembrando que adquirindo quaisquer itens a partir dos meus links de associado da Amazon, você não paga nada a mais por isso e ainda contribui com o Viva Livros. Feliz 2024 para todos vocês, muito obrigado pela companhia em 2023 e vamos seguir juntos porque 2024 com certeza será um ano de muitas surpresas. Claro, problemas todos nós temos, mas será um ano de grandes realizações, de muitas metas, muita leitura boa e eu conto com a companhia de todos vocês. Feliz 2024 para você, para sua família, para sua casa. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Bom, recadinhos dados, vamos lá, gente. Esse vídeo deveria ser o top 10, mas eu tenho aqui 11 livros porque eu não consegui substituir nenhum livro, porque, na minha opinião, todas as leituras foram extremamente importantes. Então, a gente tem aqui um top 10 com um bônus, tá bom? E a ordem de menção não quer dizer que um é pior e o outro é melhor. Todos, na minha opinião, foram extremamente importantes, dadas as temáticas abordadas. São leituras completamente diferentes, mas os temas abordados são extremamente importantes. Então eles estão aqui, independente se ele aparece em último lugar ou em primeiro lugar, em mesmo nível, em mesmo grau de importância, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos pro bônus. Eu não consegui tirar esse livro, eu não consegui substituir nenhum outro, então ele é o bônus desse top 10. Esse livro aqui é um clássico da literatura e ele foi publicado pela primeira vez em 1853 e ele não tem grandes reviravoltas, ele é um livro curtinho, essa edição que eu tenho aqui em mãos é bilíngue, mas a temática abordada aqui é muito importante, que fala acerca da saúde emocional, acerca do nosso bem-estar psicológico e acerca de normalizar o não. Tá tudo bem se você não pode, tá tudo bem se você não quer, tá tudo bem se você não está com vontade de participar de uma determinada situação, ou evento, ou reunião, ou seja lá o que for. Você não quer, você não pode, você não tem, você não está com vontade, é normal dizer não. Acho que vocês já sabem qual livro eu estou falando, de Herman Melville, mesmo autor de Moby Dick, Bartleby, o escrevente, uma edição linda, com ilustrações, bilíngue, capa dura. Enfim, esse livro aqui, ele tá nesse vídeo do top 10, por isso, por essa questão tão importante acerca da nossa saúde emocional, sabe? Não é que a gente vai se transformar numa pessoa chata, intolerante, que vai dizer não para todo mundo, mas a gente precisa reconhecer os próprios limites, precisa reconhecer quando se faz necessário dizer não, se afastar, sair de determinados lugares, enfim, de forma geral, impor limites.
Eu falo mais sobre isso, eu me aprofundo mais sobre esse livro no vídeo de resenha e lembrando, todos os livros que tiverem resenha, deixarei linkado aqui embaixo para vocês irem lá conferir depois. Então tá aqui o nosso bônus do top 10. Bom, gente, o próximo é um livro que não tem resenha ainda, porque eu já falei para vocês no vídeo anterior que eu quero ler um outro livro do mesmo autor, porque eu acho que essa temática ela é abordada aqui e nesse outro livro. E na minha perspectiva, a gente vai ter, assim, para mim pelo menos, eu acho que eu vou ter uma percepção melhor dessa abordagem lendo esse outro livro, e aí sim eu vou gravar um vídeo falando sobre esse assunto. De C.S. Lewis, A Anatomia de um Luto. Edição lindíssima, capa dura, incrível. Está aqui nesse top 10 das melhores leituras, porque é um livro que fala sobre a questão do luto, mas Lewis apresenta pra gente a sua perspectiva de forma muito singular, sabe? Ele é muito único quando ele fala sobre a perda da esposa, a forma como ele encarou esse sofrimento, o que ele pensou, o que ele sentiu, é muito diferente de tudo que eu já havia lido sobre esse assunto. Porque eu li, inclusive, em 2023, O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, que também é um livro que ela fala sobre o luto, sobre a perda do seu esposo. E ambas as narrativas são únicas. Só que Lewis, ele é cristão, então ele apresenta pra gente essa questão do sofrimento, da dor, de forma muito interessante, que traz pra gente algumas lições e até algumas reflexões. Por isso, eu estou me retendo, porque eu quero ler um outro livro dele para falar sobre isso num vídeo específico, e aí sim eu vou me aprofundar por essa temática, mas eu já digo para vocês, extremamente importante, vale muito a leitura. Esses livros não são uma espécie de manual sobre como passar o luto, não é nada disso. Esses autores estão compartilhando com a gente os seus sofrimentos, mas é uma forma muito única de compartilhar. Por isso que eu digo que vale muito a pena a leitura. O próximo é um livro que vocês me indicaram, um livro extremamente importante. A gente tem aqui duas personagens principais, que é a Isabelle e a Viane. Nós estamos no contexto da Segunda Guerra Mundial, ali em 1939, 1940. Inclusive tem um vídeo onde eu falo sobre esse livro e outros dois que tratam da mesma temática, eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é o Rouxinol. Uma leitura extremamente emocionante. Temos gatilhos aqui para tortura, para violência, estupro, enfim, é um livro pesado, traz pra gente a realidade da guerra, o contexto, o que aconteceram em muitos lugares, em muitos vilarejos, com muitas mulheres. E é um livro que trata acerca da força, da coragem, da resistência. A gente tem aqui uma espécie de drama familiar, porque a gente tem esse marido de uma dessas, temos duas irmãs, uma solteira, uma casada. Esse marido vai para a guerra, uma dessas irmãs, que é a esposa dele, ela fica, e a gente vai ter uma situação aqui muito complicada, muito delicada, porque os soldados nazistas invadem aquela aldeia. Algumas mulheres, elas sofrem violência, e eu não vou me aprofundar muito para não dar spoiler, mas vai acontecer uma situação aqui que vai gerar um drama, um conflito muito grande. E a gente tem aqui essas duas irmãs que são filhas do mesmo pai, da mesma mãe, mas elas têm personalidades diferentes. A Viane, ela é do tipo mais delicada, ela é mais sensível, ela é aquele tipo de pessoa que tenta acalmar os ânimos, que tenta remediar a situação. Já a Isabelle, ela é do tipo que confronta, que provoca, ela é impulsiva. Então a gente tem aqui choque de personalidades completamente diferentes, mas duas irmãs que estão vivendo os mesmos dilemas, sabe? Porque elas estão no mesmo contexto da Segunda Guerra Mundial. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo também para vocês irem lá conferir depois. E apesar do peso da história, ser um livro assim que leva a gente a chorar, que nos leva a sofrer com os personagens, eu indico muito para vocês essa leitura da Kristin Hannah. Kristin Hannah, como sempre, ele é muito perspicaz na forma como ela constrói a história, na forma como ela cria os personagens. Então, apesar dos gatilhos, lembrando, é um livro
que eu indico muito para vocês, para quem gosta do contexto da Segunda Guerra Mundial. Excelente. Por favor, leiam. O próximo, gente, também tem resenha. Oh, que livro gostoso! De Memórias Nos Fazemos, de Violante Saramago, é a filha do Saramago. Uma edição muito bonita, gente. A gente tem aqui algumas fotos, algumas ilustrações. Ó, a diagramação é boa. Enfim, gente, é um livro muito gostoso, onde a Violante Saramago, ela vai trazer pra gente a perspectiva do Saramago, pai, marido, o escritor que compartilha com ela as suas criações, as suas ideias. Ela vai trazer aqui algumas perspectivas de alguns livros, né, do pai. E assim, a gente acompanha a Violante, e toda vez que eu falar nesse livro, eu vou usar esse termo, porque a sensação é essa. Ela conversa com a gente, durante a narrativa, como se ela estivesse sentada na varanda da casa da gente, tomando café, sabe? Comendo bolo, rosquinha, sei lá, ali um cafezinho da tarde, batendo um papo. Ela consegue contar pra gente, nesse livro de crônicas, ela consegue conversar com a gente, sabe? Sobre a infância, sobre o período da ditadura, quando ela é presa. Enfim, maravilhoso, indico demais. É uma leitura, assim, super válida e é muito gostoso, gente. A gente conhecer esse outro lado do Saramago, sabe? Do Saramago pai, marido, do Saramago que tem as suas opiniões, às vezes meio ranzinza, meio fechadão ali no mundo dele. É muito interessante a gente conhecer esse outro lado a partir da filha dele, a Violante, e eu indico demais para vocês. É da editora Rua do Sabão. Muito, muito, muito bom. Por favor, curtíssimo, gostosíssimo de ler. Indico demais também para vocês. O outro, gente, foi uma grata surpresa para mim. Inclusive, também tem vídeo. Porque eu sempre falava, né? Não vou ler suspense, terror, nada disso. Até que me deparei com O Corvo, de Edgar Allan Poe. Essa edição aqui, ela é exclusiva para O Corvo. Então a gente tem aqui o texto original. É uma edição muito caprichada. A gente tem algumas ilustrações aqui. Nós temos as traduções de Fernando Pessoa e Machado de Assis, folhas amareladas, notas de rodapé, diagramação, ok. Como vocês podem ver, algumas ilustrações ao longo da obra. É o início de cada capítulo, porque a gente tem aqui alguns ensaios do Edgar Allan Poe, alguns ensaios do Paulo Henriques Brito, que é o tradutor e comentarista dessa obra. É um livrinho curtinho, exclusivo para o texto O Corvo, e eu digo para vocês que grata surpresa. Se você ainda não leu, por favor, leia O Corvo. Por favor, dê uma chance. A gente tem aqui um homem sofrido porque perdeu o grande amor de sua vida, ele está enlutado, e esse corvo, de forma inusitada, aparecerá em uma madrugada gelada na janela deste homem sofredor, apaixonado, enlutado. E esse ar de suspense misterioso é incrível, a forma como Poe cria essa obra. E a gente acompanha aqui nos ensaios o processo de criação. Ele vai explicar como que ele montou tudo isso, criou tudo isso, como ocorreu o processo de criação. É muito bom de ler, fora que é uma edição lindíssima para presente, gente. Chega, não vou falar mais nada, senão daqui a pouco eu vou dar um spoiler. Por favor, leiam. O próximo é de uma autora que se tornou favorita e eu descobri poesia a partir dela. E foi uma grata surpresa. E eu vou trazer, eu tenho alguns outros livros dela aqui na estante, aqui, ó, nesse cantinho, esses livros com lombada branca. São os outros livros que eu tenho dela, mas vou trazer um que eu acho que é certeiro. A gente tem aqui uma edição de bolso,
melhores poemas de Cora Coralina. Inclusive eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu gravei lendo poesia. Eu preciso retomar esses vídeos. Inclusive deixa aqui embaixo a sua opinião se você quer que eu retorne com os vídeos de poesia, porque eu descobri poesia a partir da Cora, porque ela escreve poesia com veias autobiográficas. Ela conta a história da sua vida, a história dos pais, a história da infância, o bairro onde ela morava, a casa, as memórias, as dificuldades, o sofrimento, o período da adolescência, juventude. Enfim, ela resgata o seu passado e ela pega a biografia da sua vida e transforma em poesia. Então, se você quer conhecer poesia, Cora Coralina, que experiência incrível, porque eu também tinha assim, um certo preconceito, vamos dizer assim, com poesia. Não, vou ler poesia, não sei o quê, mas eu descobri que poesia pode ser incrível, maravilhosa, uma leitura assim recompensadora a partir dessa forma, como a Cora escreve, porque ela coloca a sua história de vida e tudo fica completamente diferente, maravilhoso. Enfim, indico demais. É uma edição de bolso com folhas brancas, mas a diagramação é boa, né? Até porque a gente tem um espaçamento bom, a mancha, é poesia, tá vendo? Enfim, o próximo, gente, é um livro que eu também ainda não gravei resenha e dessa vez foi por falta de tempo. Mas é um livro extremamente incrível e aí eu não vou me aprofundar, porque com certeza a próxima resenha será sobre ele. Inclusive desse mesmo livro aqui, do Tolstói, que é um livro com 4 novelas. Eu li uma outra novela, mas vamos falar só sobre essa hoje, que foi favorita. A Morte de Ivan Ilitch. Gente, que história é essa? É claro que os personagens são extremamente chatos, egoístas, insensíveis, desumanos, mas a forma como Tolstói constrói essa narrativa, sabe, é um choque de realidade, é um choque de sofrimento, é um choque de melancolia, é o egoísmo nu e cru, sabe, diante do sofrimento de alguém, enfim. É um livro maravilhoso. Eu não vou me aprofundar porque eu vou fazer essa resenha, mas eu digo para vocês que, por favor, leiam A Morte de Ivan Ilitch. É um clássico, mas a leitura é fluida. Tolstói constrói essa história de forma extremamente fácil e simples. Se você tem medo de ler os clássicos e acha que não vou conseguir porque é arcaico, é rebuscado, não. A Morte de Ivan Ilitch é incrivelmente fácil, simples de ler e maravilhosa. Não vou falar mais nada não, gente. Aguardem a resenha. O próximo, gente, também é daqueles livros que a gente tem medo de ler, porque a autora é extremamente... Ela tem uma escrita que assusta. Ela é complicada. Fulana é... Gente, que grata surpresa. Tem resenha também já aqui no canal. Clarice Lispector, Um Sopro de Vida, uma edição, caprichadíssima. A gente tem folhas amareladas, muitos rabiscos, como vocês podem ver, diagramação, enfim, gente. Aqui, Clarice, ela está num período muito complicado da vida dela, porque ela descobre, né, uma doença, e ela escreve esse livro e outro livro em conjunto. Mas esse livro, de forma específica, Um Sopro de Vida, ele é literalmente isso. Porque a gente, apesar do fluxo de consciência e da construção narrativa um tanto que diferente, para muitos difícil e até mesmo complicada, a gente tem que entrar nesse livro, só isso que eu vou falar para vocês, para não dar nenhum spoiler, e aí vocês confiram lá, por favor, a resenha. A gente tem que entrar nesse livro entendendo que se trata de um sopro de vida, de alguém que descobriu uma doença terminal, sabe que tem pouco tempo, mas tem muita coisa para falar, tem muita coisa para expressar, muitas ideias ainda dentro da cabeça que precisam ir para o papel. Então esse livro aqui é o seguinte, cada frase é única, cada parágrafo é único. A gente precisa entender que cada palavra pulsa.
a gente precisa entrar nessa narrativa, porque se você começar a ler esse livro nessa perspectiva, ele se torna fácil, porque cada vez que Clarice expressa uma frase ou exprime um pensamento, tem um grito ali, tem uma emergência, tem um pulsar de coração, sabe? Ela está expressando, ela precisa correr com as suas ideias, porque ela sabe que ela tem pouco tempo. E ao mesmo tempo ela não quer enfadar o leitor com a sua emergência. E esse misto de fluxo de consciência, de confusão emocional, faz com que esse livro seja incrível. Não é fácil a leitura, mas a dica é essa. Entre nesse livro entendendo que cada frase é única, cada parágrafo é único, que às vezes as ideias não vão se conectar, mas elas, se você ler com essa perspectiva, elas vão fazer sentido e vale demais a pena essa leitura. E eu falo mais sobre isso na resenha. O próximo, gente, Tolstói novamente, é um conto. Se você quer uma dica de conto, não sabe por onde começar, tá aí um conto facílimo de ler, surpreendente, também tem resenha, tá aqui nessa coletânea. O outro livro da coletânea tá aqui, ó, essa lombada roxa. De quanta terra precisa um homem? Gente, aqui nessa narrativa, o Tolstói ele vai construir um exemplo clássico da ganância do ser humano, sabe? De nunca estar feliz com nada, de nunca estar satisfeito com nada. E por causa dessa ganância, porque você querer conquistar, você querer chegar em determinados lugares, você querer realizar sonhos, é saudável, é salutar, desde que você compreenda as proporções de tudo isso, saiba administrar tudo isso. Quando você perde o controle desse afã por realizar sonhos e conquistar, tudo isso se torna tóxico e doentio. E o Tolstói ele tem essa capacidade de explorar as nuances psicológicas daquilo que é bom, daquilo que é mal, daquilo que é salutar, daquilo que é doentio, daquilo que faz bem, daquilo que é tóxico. E a gente tem aqui, nesse conto, nesse volume, que é o primeiro volume, De Quanta Terra Precisa um Homem, esse personagem, para não dar spoiler, ele está caminhando para o abismo e não percebe, porque ele assentou em seu coração a ideia de que ele precisa de mais e mais e mais, e conquistar, e ter, e possuir, e avançar, e crescer, e ele não percebe que isso está se tornando tóxico, doentio, complicado, enfim, não vou falar mais nada, mas está entre os top 10 de 2023, porque vale demais a pena. Leiam De Quanta Terra Precisa um Homem, vou deixar a resenha aqui embaixo. E o outro, também de Tolstói, gente, Uma Confissão. É um livrinho biográfico, autobiográfico, onde ele vai trazer pra gente, extremamente fino, porém maravilhoso, ele vai trazer pra gente a fase de confusão emocional da vida dele, quando ele pensou até mesmo em suicídio. E ele tentou algumas vezes, então a gente tem aqui esse gatilho para suicídio. Só que depois que a gente passa esse momento da narrativa, a gente entra num momento de narrativa com um Tolstói questionador em relação ao sentido da vida. Porque ele decide, não vou acabar com a minha vida. Eu preciso descobrir qual é o sentido da vida. Já que eu estou aqui, eu vou descobrir o porquê que eu estou aqui. Para quê? Qual é a razão de tudo? E aí a gente começa a caminhar com o Tolstói na busca dessa razão de ser, do ter, do fazer, essa descoberta. A gente tem que encontrar onde é que está tudo isso, por que de tudo isso, qual é o fio da meada da nossa existência, por que a gente nasce, conquista, faz coisas, investe, compra, constrói, planta, por que das coisas, sabe? O porquê da vida, o porquê da existência. E é incrível descobrir com o Tolstói, porque vai chegar um momento aqui onde ele vai descobrir o sentido de tudo isso. E é extremamente incrível a
acompanhar Tolstói nessa caminhada, descobrir junto com ele o porquê de algumas coisas. E como Tolstói pertencia à igreja, inclusive eu falo isso na resenha, esse livro aqui causou muito burburinho na época, porque ele vai trazer muita sujeira que estava embaixo do pano à tona. Ele vai fazer muitas críticas aqui, muitas críticas sociais, a políticos, a religiosos. Esse livro vai ser proibido. Enfim, é um livro incrível, maravilhoso, levando em consideração os gatilhos, por favor, como sempre, mas top 10, maravilhoso, incrível. Por favor, leiam Uma Confissão. Por fim, gente, a minha temática preferida, Segunda Guerra Mundial, vocês sabem. E eu não poderia deixar de trazer esse livro, porque ele é um livro extremamente importante, único. Está naquela lista de livros únicos sobre a Segunda Guerra Mundial, porque o autor traz aqui uma perspectiva completamente diferente dos horrores desse período da história. E eu estou falando de O Homem Mais Feliz do Mundo, A Bela Vida de um Sobrevivente de Auschwitz, de Ed Jacu. É um livro biográfico, onde ele traz pra gente a sua história, mas com uma perspectiva única. O Ed conversa com o leitor, sabe? Eu amo esses livros que conversam com a gente, que comentam com a gente coisas como se o autor tivesse sentado do nosso lado, que fazem pra gente perguntas tipo, o que você acha? Você concorda com isso? Por que você não faz isso? Então ele, ao longo da narrativa, enquanto ele nos conta a sua história trágica, a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, mas ele faz isso de forma muito diferente. Então, enquanto ele nos conta as tragédias, sabe, tudo que aconteceu de ruim nesse período, ele dialoga com a gente, nos leva a pensar, refletir, nos conduz a uma perspectiva diferente sobre a vida, e tudo isso com uma sensibilidade e um bom humor único. Porque ele está falando da Segunda Guerra Mundial, mas ele faz isso com um bom humor tão delicado, tão perspicaz, tão gentil, que não tem como você ler esse livro e não amar a forma como o Ed nos conta a sua história. Enfim, gente, indico demais para vocês esse livro, leiam, por favor. A gente está falando da Segunda Guerra Mundial, lembrando, como sempre, haverão tragédias, desgraça, dor, sofrimento, os nazistas estarão aqui, mas é uma narrativa única, gente. Esse livro é um livro que faz a gente querer ser feliz, sabe? Em algum momento da vida eu pretendo reler esse livro, porque esse livro toca no coração da gente, porque apesar da dor e do sofrimento, o Ed nos aconselha a olhar a vida e enxergar a felicidade. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, mesmo nas perdas, mesmo nas angústias, ele nos aconselha a olhar o copo meio cheio. Ele faz a gente pensar sobre isso, sabe? Ele faz a gente questionar as nossas próprias perspectivas, a nossa própria ótica sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a vida. Enfim, não vou falar mais nada, maravilhoso, senão daqui a pouco eu vou dar spoiler. E é isso, gente, por hoje é só. Esses foram os livros do nosso Top 10 de 2023. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e deixa aqui embaixo para mim, por favor, um comentário, porque é muito importante a sua opinião, essa troca de figurinhas. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!